Patreon pode decretar falência após cair na onda esquerdista de cancelamento. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Patreon é um site de apoio, como o Apoia-se ou o Padrim. Um produtor de conteúdo pode abrir uma conta lá e pessoas que querem apoiar aquele produtor podem fazer doações mensais. Porém, ele entrou na onda esquerdista de cancelamento, cancelou conta de um monte de gente. Mas parece isso acabou dando ruim para eles, estão perto de decretar falência. Entenda o caso. O fenômeno da perseguição de esquerdistas a qualquer um que pense diferente deles é algo conhecido. Todos estamos vendo campanhas de cancelamento de várias pessoas na internet, até entre os próprios esquerdistas. Enquanto eles pedem para algumas pessoas saírem do canal, deixarem de seguir pessoas, isso não é problema. Tipicamente canais conservadores, de direita ou libertários realmente não têm interesse em atrair gente da esquerda. Eu, por exemplo, deixo isso claro, meu canal é para quem já é libertário anarcocapitalista. Se você não é, eu não faço questão nenhuma de convencer você. Primeiro porque eu acredito que isso é um esforço em vão. Pessoas convencem a si mesmas, ninguém convence outra pessoa. Segundo porque, como já deixei claro em vários vídeos, acredito que o anarcocapitalismo é inevitável, vai acontecer de qualquer forma. Mesmo que todas as pessoas resolvam que não querem mais isso, não vai mudar. Vamos viver no Ancapistão em poucas décadas. Então por que perder tempo tentando convencer alguém, certo? Mas o pior desse tipo de ataque é que algumas empresas de tecnologia acabam sucumbindo a pedidos esquerdistas de censura. Há quem diga que elas sucumbem por motivos comerciais puros, só pelo dinheiro. Acham arriscado comprar guerra com a galera esquerdista, que é maluca e sem limites, e ainda tem muito apoio das companhias de mídia tradicionais. Muito mais barato comprar guerra com conservadores, liberais e libertários que tendem a ser incisivos em seus argumentos, mas evitam confrontações diretas violentas. E se você calar eles na internet, eles não têm outros caminhos de passar sua mensagem. Sim, porque veja, está claro que aceitar a demanda da esquerda por cancelamento significa deixar um bocado do seu mercado, o mercado conservador, liberal, libertário, insatisfeito. Ainda assim, algumas empresas optam por esse caminho. Há quem diga que é algo mais simples ainda, simplesmente essas empresas ricas são socialistas, seus diretores e donos vivem na Califórnia, portanto são mesmo socialistas. Eu não sei o que leva essas empresas a tomar essas decisões desastrosas, mas isso não importa aqui. O fato é que tomam essas decisões e com o crescimento do conservadorismo, do liberalismo econômico e do libertarianismo, estão cada vez mais pagando caro por essas decisões. Volta e meia o YouTube bane algum canal, o Facebook ou o Twitter da mesma forma. Como já expliquei em outros vídeos, esse tipo de banimento na internet faz zero diferença na visão geral da coisa, porque o grande diferencial da internet não são grandes canais divulgando a informação, mas sim as pessoas trocando informações entre elas. Então, apesar do esforço dessas grandes empresas para homogeneizar o pensamento na internet, através do banimento de determinados canais, não tem jeito, a esquerda vai perdendo cada vez mais apoio e cada vez vemos bolhas estanques de pensamento por aí. A esquerda, que já foi o pensamento dominante no mundo todo, se tornou uma pequena bolha em que só esquerdistas participam, e surgiram várias outras bolhas, libertários, conservadores, religiosos, enfim. Aqui em Banânia, que o povo é por natureza muito conservador e religioso na sua grande maioria, essas tendem inclusive a ser as maiores bolhas, e não a minoria progressista do Leblon. Mas, como também deixo claro nesses vídeos, embora esses banimentos façam pouca diferença para a visão geral da coisa, é lógico que isso é muito ruim para o canal que é atingido. A pessoa que muitas vezes tem um canal há muitos anos, tem engajamento no Twitter há muito tempo, tem página no Facebook há muito tempo, enfim. Algumas dessas pessoas passam a viver em função dessa atividade e quando são banidas, lógico, o baque é grande. Pois bem, muitas dessas páginas continuam funcionando mesmo após banidas, justamente porque recebem apoio no Patreon, no Apoia-se, no Hotmart, no Padrim, enfim, em algum desses sites de apoio e processamento de pagamento. Por esse motivo, esquerdistas têm visado cada vez mais essas empresas e têm conseguido, em algumas vezes, cancelar pessoas lá.
Por exemplo, o Sargon of Akkad, ou Carl Benjamin, é um comentarista britânico liberal clássico que foi banido do Patreon sem motivo algum. Ele continua com o canal dele no YouTube totalmente demonetizado, mas ele continua recebendo apoio de seus seguidores usando outros sistemas. Aqui no Brasil, o Brasil Paralelo, um grande canal com reportagens excelentes, grandes documentários, eu recomendo muito fortemente que você veja. O Brasil Paralelo foi recentemente expulso do Hotmart, que processava os pagamentos dos cursos deles. Aparentemente, a saída desse pessoal é simples, é só buscar outros serviços para pagamento. E eles têm conseguido fazer isso sem grandes problemas. Mas é lógico que esquerdistas também não vão parar por aí. Tem ataques de esquerdistas, do Sleep Giants, desse pessoal, querendo que até bancos não aceitem mais conta corrente dessas pessoas. O governo lançar leis para impedir esse tipo de perseguição não vai acontecer. Primeiro porque todo governo é socialista, já explicamos isso. O controle da população atualmente só é possível pelo socialismo, visto que as vias religiosa e contratual não fazem mais sentido. Então, governos não vão agir. E segundo, porque empresas são privadas e devem mesmo ter o direito de decidir com quem eles fazem negócio. Ninguém deve ser obrigado a fazer negócio com ninguém. É melhor o mercado se regular sozinho. Mas veja, isso não quer dizer que as empresas possam romper contratos. Romper contrato merece punição. E lógico, ainda assim resta um problema. O que pode fazer o canal que é sacaneado dessa forma? Bem, o Patreon baniu, entre outras pessoas, o comediante Owen Benjamin. E os seguidores do cara resolveram levar esse caso para a arbitragem e depois para a justiça, porque o banimento aconteceu sem nenhum motivo, exatamente como o banimento do Sargon of Akkad e de outras pessoas. Explicando a história, esses sites de apoio, por motivos legais, precisam deixar claro que o apoio é um negócio entre o apoiador e o apoiado. Eles apenas fornecem suporte, eles apenas ajudam a conectar essas pontas. Eles têm que fazer isso, porque se não for assim, teriam que pagar imposto sobre todo o dinheiro que entra, e isso inviabilizaria o site. Isso é verdade não só lá em Trumpilândia, como aqui em Banânia também. Se você ler o contrato do Apoia-se, do Padrim, fica claro que o contrato que existe no site é entre quem apoia e quem é apoiado. O site em si fornece apenas o suporte para essa transação. Então, se o site fornece apenas o suporte para essa transação, como ele pôde unilateralmente romper esse contrato que, em tese, ele não é parte? Esse foi o questionamento inicial, não do Owen Benjamin, mas dos apoiadores dele. Veja, o pessoal que é banido certamente já tentou reverter isso, mas como dissemos, é direito da empresa não querer mais prestar serviço com aquele cara. Mas nessa história, eles não romperam só o contrato com essa outra parte, eles romperam também com quem apoiava o cara, a parte que dá o dinheiro para todo o negócio. Associado a isso, havia também um problema nos termos de serviço do Patreon. Na versão anterior a janeiro de 2020, o Patreon dizia que qualquer disputa deveria ser levada à arbitragem, a um tribunal privado. O objetivo disso é garantir que tais disputas sejam mais baratas e rápidas. Vocês sabem, tribunais privados são muito mais baratos e muito mais rápidos para todas as partes do que tribunais públicos. Porém, existe uma lei na Califórnia, onde o Patreon está baseado, que tem cláusula que diz que a empresa prestadora de serviço, quando acionada por um consumidor, tem que pagar o custo da arbitragem no início. Veja, isso não é um problema sério, porque se a empresa ganhar a causa na arbitragem, a outra parte tem que ressarcir todos os custos. Então, em tese, isso não é um problema. Porém, muitos apoiadores do Owen Benjamin entraram com pedido de arbitragem, cerca de 72. Veja, o próprio termo de serviço do Patreon proibia a arbitragem conjunta, ou seja, impedia que eles entrassem com uma ação só. Cada um tinha que entrar com uma ação dele. Agora então são dezenas de ações, todas elas o Patreon tem que pagar a arbitragem antes da ação. Simplesmente vão quebrar. É muita grana que tem que pagar de indenização e custas, sem contar eventual perda nesse processo. Tudo isso aconteceu no ano passado, 2019. O Patreon então entrou na Justiça Comum da Califórnia pedindo a nulidade dessas ações na arbitragem. Também alterou seus termos de serviço a partir de janeiro de 2020 para retirar a arbitragem totalmente.
Veja, o Patreon pediu a nulidade dos pedidos de indenização dos apoiadores do Owen Benjamin com base nos novos termos de serviço. E os apoiadores responderam, avisando que a mudança foi posterior. O tribunal decidiu que o Patreon está errado, ele tem que pagar arbitragem para todo mundo, inclusive que agiu de má fé, o que é pior ainda num eventual recurso. O Patreon recorreu, mas a situação é ruim, pode ser que a qualquer momento eles entrem em falência por conta disso. Pior, com o sucesso dos primeiros 72, muitos outros apoiadores do cara, do Owen Benjamin, estão entrando com ações similares agora, porque a decisão do juiz diz que valem os termos no momento da rescisão do contrato. No final, a decisão de expulsar uma pessoa por motivos totalmente socialistas, mais termos de contrato ruins, acabaram deixando o Patreon numa situação muito feia. Bem feito para eles. Veja que beleza, a decisão de expulsar uma pessoa devido a motivos socialistas, mais termos de contrato ruins, acabaram destruindo os caras. Bom, eu não acho positivo recorrer à justiça estatal em situação alguma, mas se não resta a possibilidade, nós já pagamos por essa justiça, você sabe. Essa é sempre uma possibilidade. Por que não usar algo que você já pagou por isso para conter o socialismo? Eu estou, sinceramente, torcendo para esse caso ter um desfecho muito ruim para Patreon, mesmo que eu perca alguma coisa, eu tenho alguns apoiadores por lá. Quem sabe não serve de exemplo para esse pessoal que acha que ceder a pedidos da esquerda para limar pessoas sem motivo algum não tem consequências. Seria lindo de ver o Patreon declarando falência por causa disso. Lógico, isso tudo foi algo particular devido a leis da Califórnia e a um termo de serviços mal escrito, mas de fato pode ser replicado lindamente aqui em Banânia devido a um troço daqui, a Lei de Defesa do Consumidor. De novo, deixo claro que acho um lixo essa lei ser obrigatória. A lei poderia existir até como algo voluntário que o fornecedor se associa a ela para prover uma melhor qualidade do seu produto ou serviço para o consumidor. Mas lei estatal coercitiva, todas são um lixo. Mas pensa bem, se os socialistas querem nos impor essa besteira, por que não usar essa mesma besteira de positivismo contra ele? Por exemplo, veja o pessoal que apoia o Brasil Paralelo, que recentemente foi banido pela Hotmart. O próprio Brasil Paralelo brigar com a Hotmart seria complicado, porque seria empresa versus empresa. Teria que entrar na justiça comum, tem todo um custo envolvido aí. Mas se o pessoal que apoia o Brasil Paralelo, que pagava os cursos do Brasil Paralelo na Hotmart, entrar com ações nos tribunais de defesa do consumidor contra a Hotmart, pedindo indenização por contrato rompido, ela vai ter um sério prejuízo. Ela não tem efetivamente motivo algum para ter encerrado o contrato entre apoiador e apoiado. Ela gerou prejuízo moral, possivelmente financeiro, para apoiadores ao suprimir um contrato que a própria empresa diz ser entre ambos. Ela só dá suporte. Ao cancelar o suporte do Brasil Paralelo, ela também cancelou o suporte a centenas de apoiadores do Brasil Paralelo. Lembra, ela precisa colocar dessa forma, como sendo um contrato entre apoiador e apoiado, senão teria que pagar uma montanha de impostos. E lembre-se, o JEC, o Juizado Especial Cível, é gratuito para quem entra com ação, você não precisa nem de advogado. Você mesmo pode procurar o JEC da sua cidade, lá vai ter um núcleo de atendimento, que você vai lá, vai falar qual é o problema, e eles vão fazer tudo para você. Eles explicam como você faz, você entra com ação, não paga nada. Em alguns estados você pode entrar com ação no JEC até pela internet, você nem precisa ir lá. Mas embora seja gratuito para você, a empresa vai pagar caro. Primeiro porque ela precisa se defender, então ela tem que contratar advogados para se defender. E provavelmente vai perder a maioria das causas, vai ter que pagar indenização para muita gente. A Hotmart é uma empresa holandesa, mas que aqui no BR tem um escritório em Belo Horizonte com o nome Launchpad Tecnologia, Serviços e Pagamentos Limitada. Tem CNPJ e tudo, é só procurar na internet. Molinho de entrar com ação contra ela. O pessoal que apoia Brasil Paralelo e quiser dar uma boa lição nessa empresa, esse seria um ótimo caminho. Não sei se a empresa vai chegar a quebrar, porque ao contrário das taxas de arbitragem na Califórnia, o JEC pode ser que seja mais barato aqui no Brasil, mesmo para a empresa. Então talvez eles não quebrem como o Patreon está perto de fazer, mas certamente vai doer no bolso deles. Talvez isso torne menos provável a próxima onda de banimentos de conservadores, liberais e libertários.
Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!